Salmo 116, versículo 1, que diz: Amo ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei enquanto viver. As cordas da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso e justo é o Senhor. O nosso Deus é cheio de compaixão. O Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, Ele me livrou. Volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Aleluia. Senhor nosso Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua igreja, Senhor, eu te peço, Pai, fala conosco. Que não fale eu, Senhor, mas que fales Tu através de mim, Deus Pai. O meu papel até aqui foi carregar esta semente, Pai. Mas eu te peço, Senhor, que cada coração aqui presente seja como terra fértil para receber esta palavra, Pai. Dá-lhes entendimento, Senhor, é o que eu te peço. Peço-te, meu Deus, repreende toda a distração, toda a falta de ânimo, toda a resistência espiritual, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja à vontade para fazer aquilo que Ele quer, Deus Pai. Eu te louvo e eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Este é um salmo, irmãos, que parece que foi escrito diretamente para o nosso coração. É um salmo que foi escrito como um desabafo. É como se fosse um espelho daquilo que se passa bem no íntimo da nossa alma. É um salmo sobre gratidão, sobre a salvação que Deus nos deu. É um salmo que fala conosco. E é um salmo que fala sobre nós. A nossa vida, irmãos, é cheia de altos, cheia de baixos. E em algum momento nós vamos enfrentar circunstâncias onde a única resposta vai ser: só Deus pode fazer. É nesse momento que nós vamos descobrir o verdadeiro amor de Deus. É quando Ele nos ouve, é quando Ele dá atenção à nossa oração. É quando a graça e a misericórdia de Deus trabalham na nossa vida. Este salmo é um testemunho de alguém que esteve à porta da morte e voltou com o coração renovado, cheio de amor. Neste salmo, o autor não é identificado como noutros salmos, porque há salmos que estão identificados como o Salmo de Davi. Mas neste caso, irmãos, estudiosos que compararam este salmo com o capítulo 20 do segundo livro dos Reis e com Isaías capítulo 38, eles entendem que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias. E ao aprofundar-me na mensagem, eu entendi que realmente só pode ter sido o rei Ezequias. Agora, porquê é que eu tenho que saber quem foi o autor deste salmo? Para eu poder entender aquilo que ele estava a passar. Para eu entender qual era a situação na época que ele estava a viver. E o que é que levou ao rei Ezequias a escrever desta forma. Aleluia! Esta forma que parece ir diretamente ao nosso coração. De nós sentirmos aquilo que ele sentiu. A angústia que ele sentiu. O rei Ezequias foi um dos reis mais famosos. Ele foi filho do rei Acaz, que foi um dos piores reis de Israel. Foi considerado um rei ímpio. O rei Acaz adorou outros deuses. Ele fez imagens de Baal e ele até sacrificou os próprios filhos no fogo, que era um costume dos povos pagãos.
à volta de Israel. Então Deus enviou o profeta Isaías para falar com o rei Acaz, mas ele não ouviu, ele não quis saber. Ele não queria obedecer a Deus. Então, ao invés do rei Acaz confiar em Deus, ele decidiu fazer uma aliança com a Assíria. A Assíria era o pior império, era o império mais forte, com o maior exército na época. Não havia ninguém que conseguisse fazer frente ao Império Assírio. Eles eram implacáveis. Não havia ninguém que os conseguia parar. E o rei Acaz não confiava em Deus. Ele decidiu confiar na Assíria. Ele então decidiu fazer um altar pagão no templo de Deus, no mesmo templo que Salomão construiu. E ele só não profanou o templo, como ele também profanou todos os objetos dentro do templo. Aleluia. O templo estava agora encerrado para o culto a Deus. E por culpa dele, do rei Acaz, e por culpa do povo, o reino estava constantemente a ser atacado. E Deus permitiu que os povos vizinhos atacassem Israel, para que eles pudessem olhar para Deus, no meio da provação, que eles pudessem buscar a Deus. Então enviou profetas e ainda assim eles não olhavam para Deus. Aleluia. Até que um dia o rei Acaz morreu e o seu filho Ezequias começou a reinar. Ezequias foi um dos melhores reis de Israel. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar. E ao contrário do pai dele, como a própria palavra diz, o rei Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Logo no início do reinado, a primeira coisa que o rei Ezequias fez foi abrir as portas do templo. Ele começou por purificar o templo. Ele removeu todos os altares, todos os objetos profanos que o pai dele tinha colocado, e ele começou uma limpeza ao templo do Senhor. Ele mandou chamar levitas, sacerdotes. Ele ordenou que o culto a Deus fosse restaurado. Aleluia. E ali aconteceu a primeira Páscoa desde que Salomão morreu. Desde que Salomão morreu não tinha sido celebrada a Páscoa, que era algo que os judeus faziam todos os anos. O rei Ezequias fez uma reforma bem profunda no templo. E então, tudo o que ele fez foi bom aos olhos de Deus. E Deus o abençoou muito por isso. Ele teve muitas riquezas, não só ouro, prata, ele tinha muitos animais. Ele teve abundância em trigo, em vinho, em azeite. Tudo em abundância, porque ele estava com Deus. Estar com Deus foi o que o fez prosperar. Então tudo o que ele fez levou algum tempo, entre batalhas, entre conquistas. O reinado que começou com 25 anos, 14 anos depois, a Assíria, que já tinha conquistado o reino do norte, decidiu atacar o reino do sul. E o reino não estava preparado, porque a Assíria tinha um exército implacável. Ninguém era capaz de combater aquele inimigo. Então o rei Ezequias decidiu, não, eu vou retirar toda a prata, todo o ouro que eu consigo. Vou subornar este rei para ver se ele para de atacar. Mas não, ele fez pior. Continuou os ataques contra o reino, cidades eram atacadas, cidades eram pilhadas, pessoas eram levadas cativas para a Síria. Então o rei decidiu orar. Ele pediu a Deus, como é que eu posso ser tão abençoado e agora estou nesta situação, cercado pelo meu inimigo, com o risco de perder tudo, até a minha própria vida. Foi neste momento que a Assíria cercou Jerusalém. E diz a Bíblia que 185 mil homens cercaram a capital. Porque, irmãos, quando um reino ataca outro reino, precisa vencer a capital para poder ganhar o reino. E ali ele estava em risco, não só de perder a cidade, de perder tudo como a própria vida. Ele orou a Deus, ele orou fervorosamente. Ele diz, inclina, Senhor,
o teu ouvido. Ouve. Abre os olhos, vê o que é que se passa aqui. Eu vou morrer, meu Deus. Ajuda-me, Senhor. Aleluia. O rei estava muito angustiado. Mas ele respondeu. Mas Deus respondeu através do profeta Isaías. Ele enviou o profeta Isaías para confortar o rei. Ele disse: descansa. O rei da Assíria não vai entrar na cidade. Ele vai voltar pelo mesmo caminho com que veio. E Deus ainda disse: eu digo isto por amor de ti e do profeta. E nessa mesma noite, Deus enviou um anjo que matou todos os 185 mil soldados. E quem precisa de um exército quando temos ligação diretamente com Deus? Bastou um anjo para acabar com aquele exército que cercava a cidade. E tudo o que o rei teve que fazer foi orar, foi pedir a Deus auxílio. E o rei da Assíria fugiu da mesma forma, pelo mesmo caminho como voltou, com o rabinho entre as pernas. Então, pouco tempo depois, acredito eu, Ezequias já estava doente, talvez durante o cerco. Mas ele ficou, após um tempo, gravemente doente. A Bíblia nos diz que ele tinha uma doença gravíssima para a morte. Agora imaginem um homem que neste momento estava com 39 anos. No momento que ele devia ser o mais forte, no auge da idade, tinha uma doença incurável. Tinha uma chaga que não podia ser curada. Os médicos diziam que ele ia morrer. Ninguém era capaz de o curar. E Deus enviou novamente o profeta Isaías com mais uma mensagem. Seria de esperar que esta mensagem seria de esperança, mas não. Coloca para nós 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1, que diz: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia. Deus deu-lhe uma ordem: ordena a tua casa, porque vais morrer. É inevitável. A morte vai chegar até ti. Não tem como fugir. Tens que ordenar a tua casa. A sentença de morte estava entregue. Ia ser inevitável. Só que eu imagino Ezequias a ouvir esta palavra. O desespero. Como pode? Deus a falar comigo que eu vou morrer. Eu não tenho nada para fazer quanto a isso. Como é que é possível eu ser uma pessoa tão abençoada por Deus e não conseguir escapar da morte? Como é que eu posso estar nesta situação doente? Estou incapaz de ser salvo. Sou incapaz de me curar. Não. Eu preciso orar. Eu vou falar com Deus. Versículo 2. Ele diz: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias está a dizer: eu fui um servo fiel. Eu fiz tudo aquilo que tu me pediste. Falei o teu nome para as nações. Fiz o que era reto e justo aos teus olhos. Ele não chorou muito a dizer isso. Ele chorou muitíssimo. Aleluia. Ele estava em prantos. Ele clamou a Deus com sinceridade, com uma dor profunda na alma. Então no versículo 5, quando Isaías estava a sair, Deus o chamou de volta para trás. E Deus disse: volta e diz a Ezequias:
Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Eu ouvi a tua oração. Eu vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das tuas mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Neste momento, Isaías mandou fazer uma pasta de figo, colocou sobre a chaga da enfermidade do rei e o rei ficou curado. Só que isso não bastou para o rei. O rei ainda perguntou: que sinal é que Deus me pode dar que esta palavra se vai cumprir? Eu pergunto-me, não bastou ser curado? Só que ele tinha que duvidar, da mesma maneira que nós duvidamos. Só que Isaías disse: o que é mais fácil? A sombra no relógio andar 10 graus? Ou a sombra do relógio andar 10 graus para a frente ou andar 10 graus para trás? Ao qual o rei respondeu: andar para a frente é fácil, porque já é o curso natural do relógio. Não, é mais difícil que ande para trás. E Isaías disse: então assim seja. E a sombra do relógio andou para trás e o rei viveu mais 15 anos. Agora, porquê é que eu estou a contar esta história toda se nós lemos o Salmo 116? Porque, irmãos, nós temos que entender que o rei Ezequias escreveu este salmo para contar a sua experiência de quase morte. Ele escreveu este salmo para nós conhecermos um pouco daquilo que ele sentiu e para agradecer a Deus a experiência que ele teve. Ele escreveu um salmo que é um salmo de livramento, é um salmo que é de cura, é um salmo que é para agradecer a Deus. Então vamos voltar ao Salmo 116 para entendermos a situação. Salmo 116, versículo 1, que ele diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. O texto começou com uma declaração bem forte: amo o Senhor. Eu acredito, irmãos, que se Deus não tivesse livrado o rei Ezequias da morte, eu duvido que ele ia dizer que ama o Senhor. Nós cantamos, nós louvamos, eu adoro pelo que ele é, não pelo que ele faz. Não é, irmãos? Nós dizemos: eu amo Deus porque Ele me amou primeiro. Só que se Deus não tivesse enviado o seu Filho para nos salvar, se Ele não tivesse feito algo por nós, será que ainda assim nós dizíamos que amamos Deus? Se Deus nunca tivesse feito nada por nós, como é que nós podemos dizer que amamos Deus? Porque, irmãos, quando nós amamos Deus de verdade, eu vou querer é falar com Deus. Quando nós amamos Deus de verdade, eu vou querer agradá-lo. Quando nós amamos Deus de verdade, eu vou querer é andar com Deus. Eu vou ter tempo para Deus. Eu não vou inventar formas de faltar à igreja, porque se eu não tenho tempo sequer para vir até à igreja, se eu não tenho tempo para Deus, eu nem tenho tempo para orar. Como é que é possível? Quem realmente ama, quem realmente gosta, quem realmente cuida, arranja tempo. E quando amamos de verdade, nós declaramos isso para a pessoa que amamos. E para Deus, temos que o declarar em oração, na busca de conhecer mais de Deus, que é mostrar que o amamos. É falar que amamos Deus na igreja. É contar para o mundo que amamos Deus.
Eu pergunto, quando é que foi a última vez que disseram que amamos Deus? Quando é que foi a última vez que disseram para alguém o quanto vocês amam Deus? Quando é que foi a última vez que falaram para alguém do grande amor de Deus? O amor do rei Ezequias, começou porque Deus o livrou. Deus ouviu o clamor dele, inclinou os seus ouvidos. Ele ouviu a súplica do rei. E aí nasceu o amor com esta experiência de salvação do rei. Então o rei fez uma promessa a Deus: enquanto eu viver, invocá-lo-ei. Ezequias demonstra gratidão. Enquanto ele viver, ele vai clamar o nome de Deus. Ele quer falar do amor que Deus teve por ele e a grande libertação que trouxe para a vida dele. Então depois ele começa por contar a situação que ele viveu, no versículo 3. Que ele começa por: cordas da morte me cercaram. Este é aquele problema que eu contei há pouco. Ele está a falar de quando Jerusalém foi cercada pelo rei da Assíria. Quando esteve cercada por 185 mil homens. Ele aí sentiu que os laços da morte o estavam a cercar. Laços, irmãos, apesar de serem invisíveis, eles têm ação na nossa vida. O inimigo cerca laços à nossa volta. Ele nos cerca para nos angustiar. Ele nos cerca para nos amarrar a algo que não é nosso. Eu entendo, irmãos, que é por isso que ele diz: e angústias do inferno se apoderaram de mim. Tal eram os laços do inimigo, tal era o aperto no cerco, que ele sentiu angústia. Quem aqui já se sentiu aflito? Quem aqui já se sentiu agoniado? Quem aqui já se sentiu atribulado? Angustiado é tudo isso e muito mais. Agora eu imagino o que será a angústia do inferno. Eu acredito que ninguém aqui conseguiu experienciar a angústia do inferno. Eu espero que nunca venham experienciar essa angústia. Ele conta que deve ser um sentimento tão forte que ele não sabia como lidar com ele. Não é uma simples angústia que um dia está bem, um dia está mal. Uma angústia que melhora. É uma angústia que está a afligir diretamente a alma dele. Ele está desesperado. É como se ele estivesse a viver no próprio inferno. A vida dele naquele momento estava um inferno. Ele estava doente, cercado pelo inimigo, com medo de morrer. Às vezes, irmãos, nós também sentimos angústia. Às vezes há dias que nós estamos cansados. Parece que passou um caminhão por cima de nós. Não sabemos o que fazer. Às vezes é falta de sono. Ficamos desesperados para querer dormir. Ficamos desesperados para nos livrarmos daquela pressão que nós estamos a sentir. Mas nada disso importa, irmãos, quando nós sabemos que é Deus quem dá o livramento. Que é o que Ele nos confirma no versículo 4. Ele diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. No meio daquela situação, no meio daquele aperto, daquela angústia, ele disse: invoquei o nome do Senhor. Ele estava cercado pelo inimigo, ele tinha uma doença incurável. Nós não lemos na Bíblia que ele foi a correr para o médico. Não lemos que ele foi a correr para o vizinho aliado, que ele gastou os recursos para se tentar curar. Não. O que nós lemos na Bíblia é que ele virou-se para Deus. Isso muda tudo, irmãos. Porque quando nós pedimos ajuda a Deus, quando nós nos viramos para Deus, é porque sabemos que Deus é quem traz a cura. É Deus quem é o meu socorro. Porque, irmãos, Deus preocupa-se connosco. Deus quer saber de nós.
Ele se importa comigo. Ele se importa com cada um de nós. Talvez Deus nos conheça melhor do que a nós próprios. Deus conhece a nossa dor. Ele conhece as nossas lágrimas. Deus sabe as madrugadas que passamos a claro. Ele sabe muito bem a razão de cada insônia. Ele sabe a dor que aflige diretamente na nossa alma. Aquela dor que nos deixou acordados tantas vezes que nos deixou impacientes, aflitos. Deus te conhece. Porque Deus está interessado na nossa vida. Versículo 6. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. O Senhor guarda todos nós. Ele estava abatido. Aqui a palavra no original, no hebraico, quer dizer que ele estava humilhado. Ele sentia que estava de rastos. Ele estava no chão. Ele estava caído no chão, prostrado. Ele chegou a um ponto em que ele queria desistir. Ele bateu no fundo do poço. Talvez, irmãos, alguém esteja cercado de problemas. Ele estava cercado pelo inimigo. Era o problema dele. Talvez aqui alguém esteja a lidar com alguma situação adversa. Que esteja dificuldades internas na mente. Talvez problemas de saúde. Talvez problemas financeiros. Talvez o problema com o relacionamento em casa. Talvez alguma discussão familiar. Talvez seja um vício. Talvez seja um pecado escondido. Ou talvez é uma ferida bem profunda na alma. Que está hoje a oprimir. Que nos está a angustiar. Aleluia. Porque, irmãos, ele estava abatido. Ele estava no fundo do poço. E quando nós estamos no fundo do poço, só conseguimos ver uma coisa, irmãos. O céu. No fundo do poço, nós só conseguimos olhar para o céu. Só conseguimos olhar para Deus. Da mesma forma, quando Noé se viu cercado pelas águas, ele só tinha uma janela para olhar para o céu. O único recurso no fundo do poço é buscar a Deus. E foi o que o rei fez. Foi neste momento que o rei se virou para a parede. Ele decidiu orar. Ele chorou muitíssimo. Foi uma oração do coração. Foi uma oração que ele estava a olhar para o céu. E nessa oração ele foi ouvido. Amém? E nessa oração ele teve uma conversa interior. No versículo 7. Ele diz: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ele está a falar com a própria alma. Como se ele estivesse a falar para um espelho. Ele disse: alma, não fiques inquieta. Alma, não fiques abatida. O Senhor te fez bem. É tão mais fácil, irmãos, nós consolarmos outra pessoa do que a nós próprios, não é? Ele ali estava-se a consolar a ele. Nós, quando estamos atribulados, angustiados, nós não queremos saber nem de falar com as outras pessoas, quanto mais com o nosso interior. Ele aqui disse: não, minha alma que estás abatida, o Senhor te fez bem. Eu li este versículo e só me lembrava da harpa, a alma abatida, não é? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. É isto, irmãos. Deus de glória. Quando buscamos a Deus, ganhamos esta força de nos conseguir consolar diretamente à nossa alma. Ele sentiu o consolo vindo do próprio Deus. Porque Deus é bom, irmãos. E é o Senhor que te faz bem.
Ele depois conta-nos os livramentos que Deus lhe deu no versículo 8. Ele enumera 3 livramentos. Livraste a minha alma da morte, é o primeiro livramento. Este é um livramento espiritual. Porque nós podemos ter saúde, nós podemos ser prósperos, nós podemos ter família, ter amigos, mas enquanto a nossa alma não for liberta da morte, nós nunca vamos ser verdadeiramente livres. A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Deus hoje pode nos libertar espiritualmente. Ele pode perdoar qualquer um de nós e pode nos dar a vida eterna. Amém? O segundo livramento: os meus olhos das lágrimas. Ele livrou os olhos deles das lágrimas. Aqui é um livramento emocional. Aleluia. Isso quer dizer que Deus não só tem o poder de o livrar da morte, como Deus tem o poder de curar o mais profundo da alma. Aquilo que abate, aquilo que oprime, aquele trauma do passado, talvez um acidente, talvez um mau trato antigo, aquilo que está bem profundo, aquilo que não te deixa dormir, aquilo que nos faz chorar. Deus tem o poder de curar. Deus tem o poder de estancar as lágrimas desse sentimento. Deus tem o poder de aliviar o nosso coração. Deus tem o poder de mudar as circunstâncias da nossa vida que nos fazem angustiar, que nos fazem sofrer por algo que nós tentamos reprimir. E no terceiro livramento, Ele livrou os meus pés da queda. Aleluia. Quando Ele fala de libertação espiritual, quando Ele fala de libertação emocional, e agora fala de libertação moral. Quando Ele diz: livraste os meus pés da queda, Ele está a admitir que Ele é fraco. Ele está a admitir que Ele é humano. Ele está a admitir que Ele depende de Deus, que Ele precisa que Deus estenda a mão e o segure, porque Ele não é capaz de andar sozinho. Aleluia. Ele é um humano frágil. E sem a mão de Deus firme a segurar em nós, Ele sabe que vai cair. Porque como a Bíblia diz, aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Ainda hoje de manhã a Gabi me falou isso. E ela disse-me: sabes o que é que te mantém de pé? Eu respondi: as costas. Ela disse: não, os músculos. Sabem o que eu digo? Tem momentos que é só a mão de Deus que nos deixa em pé. Tem momentos, irmãos, que para sair da cama, só com Deus. Tem momentos que a aflição na alma é tão grande que se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, muita gente tiraria a vida. Só que o amor dele é tão grande que ele nos sustenta. Tem momentos, irmãos, que a Bíblia parece poesia, não é? Nós estamos a falar do sofrimento de um rei. E eu quero concluir a mensagem com uma palavra que está em Isaías, capítulo 38, versículo 17. Não tem como, irmãos. Às vezes a palavra de Deus parece mesmo uma poesia que toca diretamente ao nosso coração. Ele aqui diz: isto é o rei Ezequias que está a falar para Isaías. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Irmãos, isto é lindo. Isto é o Evangelho aqui, neste versículo, em Isaías. E há uma questão que ficou a intrigar-me. Porquê que o rei teve que viver mais 15 anos?
Quem conhece a história alguma vez se perguntou isso? Porquê é que o rei viveu mais que 15 anos? E é aqui que está a grande revelação desta mensagem. Alguém se lembra do que é que o profeta disse ao rei? Ele disse: ordena a tua casa. O rei precisava ordenar a casa dele. Ele precisava tirar toda a bagunça da vida dele. Ele tinha que se livrar de todos os pecados. Ele tinha que ser lavado. Ele tinha que nascer de novo e ter uma nova vida. O rei entendeu o grande amor de Deus que nos abraça diretamente na alma. Como diz a palavra, amorosamente abraçaste a minha alma. É o amor de Deus que nos impede de cair na cova da corrupção, que nos impede de cair no inferno. A Bíblia não diz que o rei Ezequias teve filhos, mas eu entendo que foi necessário ele passar por um novo processo. Ele teve que viver aquela angústia. Ele era um crente exemplar, mas ainda assim ele teve que passar por aquela provação, por aquele sofrimento, porque foi através desse sofrimento que os ataques da Assíria pararam, pelo menos até à morte dele. Foi necessário ele passar por essa angústia do inferno, como ele diz, para que Deus o pudesse livrar do inimigo até à morte. E 3 anos depois desta provação, já a viver na paz, nasceu o seu filho Manassés. E quando o pai dele morreu, tinha 54 anos, e o filho tinha 12 anos quando assumiu o trono do reino. Nós sabemos, irmãos, que o Messias, Jesus, ia vir através do trono de Judá. Se ele não passasse por esta prova, se ele não tivesse mais 15 anos, ele não ia ter descendente. Este rei descende diretamente de Davi. Se ele não ganhasse mais 15 anos, não tínhamos Jesus. Era necessário passar por essa prova. Foi aí que Deus revelou o seu plano, quando ele deu esta oportunidade, esta segunda oportunidade ao rei, que teve um filho para poder manter a linhagem que nos trouxe Jesus. O mesmo Jesus que lançou para trás das costas todos os meus pecados. Aleluia. É o Jesus que nos dá alívio. É Jesus que nos traz descanso. O rei recebeu apenas mais 15 anos, mas nós podemos receber a vida eterna, porque Jesus já nos livrou da morte. O rei decidiu escrever o Salmo 116 e nós precisamos escrever o nosso próprio Salmo. Aleluia. Precisamos escrever o nosso Salmo com a nossa vida, com as nossas lágrimas, com o nosso suor, com todas as nossas provações, com toda a nossa devoção a Deus. Mas Jesus, irmãos, merece muito mais do que este salmo. Mas foi esta a mensagem que ele colocou no meu coração, que nós precisamos de aprender mais com o rei Ezequias, alguém que quase morreu, que nós possamos aprender algo com esta mensagem, que nós possamos aprender a buscar a Deus perante os problemas, que nós possamos viver com gratidão, não só pelos livramentos que passaram, mas por todos os livramentos que ainda vêm pela nossa frente. Que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, por tudo o que Ele nos dá, pelo que Ele é na nossa vida, e não apenas pelo que Ele faz. Que a nossa oração, que o nosso clamor a Deus o faça inclinar os ouvidos, assim como Ele inclinou os ouvidos para o rei Ezequias. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.